Hoje nós vamos ser ministrados pelo pastor Wilson. E antes de passar a palavra aqui a ele, eu só quero lembrar você que no sábado nós temos o nosso relógio de oração. A partir das 6 da manhã, tem sido divulgado nos nossos grupos de WhatsApp. Então nós temos espaço aqui para que você possa vir orar, dobrar o seu joelho. Necessariamente você não precisa orar 1 hora. Nós já temos algumas pessoas que deram seus nomes, que são responsáveis a ficar esta hora. Mas você pode passar aqui, fazer a sua oração, 10, 15, 20 minutos. Tá? E com isso você vai fluindo no Senhor. Tá? Nós temos que orar. A arma que nós temos hoje é a oração. Amém? E aí então nós vamos prosseguindo. Pastor Wilson, por favor. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor Wilson, sua família, neste momento. Pai, aqui está o teu servo, que o Senhor o trouxe para engrossar as fileiras, Deus amado, do teu rebanho aqui nesse lugar, nesse ministério. Que o Senhor o use neste momento, com autoridade, intrepidez, ousadia. Deus amado, e que transborde do Senhor na vida dele e esparrame, alcance as nossas vidas. Guarda de toda retaliação, guarda a sua esposa, seus filhos. Guarda, Deus, de poder e de glória, tudo aquilo que representa a vida do meu irmão. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor. Graça e paz, igreja. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui. Hoje um pouco distante, pois todos nós estamos ouvindo as lives pela casa. E eu quero, nesta noite, em nome de Jesus, ser mensageiro de Deus para a sua vida, levar o Evangelho para você, aonde você estiver, na sua casa. E que o Senhor possa falar grandiosamente contigo. E Deus possa revelar grandes coisas para vocês. Deus possa ministrar no seu coração e fazer nova todas as coisas. Eu quero meditar num texto que ele se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 até o 11, estarei fazendo a leitura, e nós vamos meditar sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou na praça oriental. Ele disse: Ouve, levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio,
como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém? Feche seus olhos, eu estarei orando, pedindo a direção de Deus. Pai, que a sua glória, Senhor, ó Deus, que nos basta, Senhor, venha estar sobre nós, Senhor, ó Deus, nesta noite. Que seu vosso Espírito, Senhor, ó Deus, guia, Senhor, ó Deus, ó Pai, em tudo. E que as palavras, ó Pai, que tu colocares em minha boca, Senhor, seja para o seu povo, ó Deus, direção. Seja para o seu povo, Senhor, ó Deus, alimento. Seja para o seu povo sustento, Pai querido. E que possa, Senhor, ó Deus, atingir, ó Deus, o objetivo ao qual ela vai ser enviada, ó Pai amado. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tudo seja para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, nos dirija todo esse tempo e todo esse momento, porque só em Ti confiamos, ó Pai. Assim ora ao Senhor, ó Deus, e te peço a permissão para ministrar a sua palavra, para direcionar a sua palavra aos corações daqueles que estão nos ouvindo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero hoje trabalhar com vocês, irmãos, um texto maravilhoso, e eu quero, com esse texto, trazer a minha mensagem e trazer um tema qual é necessário para nós. O tema que eu quero falar com vocês nesta noite é: hoje é tempo de conserto. Esse é o tema que nós vamos falar nesta noite. Ezequias é um grande rei, e Ezequias tinha como pai Acás. Acás, seu pai, não era um homem digno diante de Deus. Pelo contrário, Acás era um homem cruel, era um homem que simplesmente não temia ao Senhor, era um homem que simplesmente o seu reinado não havia, em hipótese alguma, a presença de Deus. Ele, pelo contrário, ele simplesmente levantou altares, ele simplesmente queimou seus filhos, ele fez coisas horríveis e terríveis diante de Deus. Acás não era um bom pai. Acás, ele pensava em si próprio. E Ezequias, ele poderia ter continuado esse reinado, ele poderia ter continuado essa situação em sua vida, ele poderia ter guardado no seu coração todas essas revoltas, e ele poderia então viver e fazer o que seu pai fez. Mas Ezequias não era dessa forma. Ele tinha no seu coração o temor do Senhor, talvez ensinado por Isaías ou por sua mãe, ou talvez alguns sacerdotes. Ele simplesmente tinha temor a Deus, ele tinha algo diferente. Ele não queria levar o seu reinado de acordo com o seu pai, ele não queria levar o seu reinado longe de Deus. Pelo contrário, o seu desejo era que Deus fizesse parte do seu reinado. E para fazer parte do seu reinado, ele teve que tomar algumas atitudes, ele teve que tomar alguns passos, ele teve que se direcionar para poder trazer de volta Deus para o seu reinado. E ele teve como princípio alguns passos a tomar. Ele teve que tomar esses passos para que ele pudesse trazer de volta a essência de Deus. E é sobre esses passos que nós vamos decorrer esse texto. Então, Ezequias teve como princípio levar o povo a adorar a Deus. E o primeiro passo a qual ele deu para isso está no versículo 3 desse capítulo. E ele diz assim:
Segundo a Crônicas 29:3 está escrito: ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele tomou o primeiro passo. Ele tinha que abrir as portas para uma realidade. Ele tinha que abrir as portas por uma realidade. Algo que estava acontecendo. Seu povo, como já dito, seu pai simplesmente fechou as portas do templo. E o seu pai não tinha temor algum por Deus. Antes, pelo contrário, ele tinha fechado as portas, quebrado os vasos. Ele tinha simplesmente posto o povo longe de Deus. Ele tinha afastado o povo de Deus. Então, Ezequias tinha que ter uma atitude. Então ele vai e abre as portas. Abrir as portas pode nos significar algo interessante para que nós possamos pensar nesta noite. Porque abrir as portas pode dizer que nós devemos sondar o nosso coração. Nós devemos sondar e avaliar aquilo que está acontecendo com nossa vida. Fazemos uma retrospectiva daquilo que está acontecendo conosco. Começar a ver aquilo que nós, no tempo ao qual vivemos, naquilo que passamos, avaliar o que está acontecendo. Durante alguns longos anos, nós começamos a perceber que nós vamos acumulando coisas dentro do nosso coração. Durante muito tempo na nossa caminhada, nós vamos começar a perceber que algo é preciso ser avaliado. E quando nós paramos para refletir sobre nossas vidas, aí começamos a nos perguntar sobre algumas coisas. O que fiz com a minha vida? Como estou? Aonde vou chegar do jeito que eu estou? Ezequias tinha que fazer o povo refletir sobre isso. Ezequias tinha que levar o povo a buscar esse entendimento, porque simplesmente o povo estava totalmente afastado de Deus. O povo já não entendia mais que era necessária a presença de Deus. Era necessário que Deus estivesse lá. E quando então nós abrimos as portas, nós começamos a vasculhar certas coisas dentro de nós, e aí nós começamos a perceber quantas coisas estão lá dentro. Quantos sentimentos machucados estão lá dentro. Quantas situações, quantas feridas, quantas coisas fizemos e deixamos de fazer. Há aquele momento que nós começamos a pensar: ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse andado diferente. Ah, se eu tivesse escolhido uma nova rota. Ah, se eu tivesse feito alguma coisa. Então, quando Ezequias nos incentiva a abrir a porta, ele fala para nós abrirmos o nosso coração. Provérbios 4:23, ele sempre nos indica que é do nosso coração que procede os nossos pensamentos. É do nosso coração que vem os sentimentos, é do nosso coração. Então é necessário que venhamos abrir as portas. É necessário que venhamos colocar tudo no eixo. Pensar em nossas vidas. E você ainda não parou para fazer um cálculo de tudo que você viveu? Talvez esse seja o tempo. Seja o tempo de você analisar. Seja o tempo de você pensar: Senhor, como que eu estou? Para onde eu estou indo? Quais são as verdades que eu adquiri no âmbito da minha vida? Senhor, o que eu fiz? Qual é a minha história com o Senhor? O povo estava separado. E você notar aqui no versículo 6, Ezequias começa a relatar como o povo estava. Ele fala assim: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, no nosso viver. Ao longo dos nossos anos, o tempo vai passando e começamos a pensar sobre isso. Não tem como. Chega um momento que você vai refletir sobre essas questões.
Aonde está o meu Deus? Aonde está o meu Senhor? O que fiz? O que fiz? Talvez muitos de nós temos fechado as portas para Deus. Talvez muitos de nós temos esquecido que Ele está próximo de nós. Esses dias, ministrando para algumas pessoas, eu coloquei diante deles que Deus, Ele tem desejo, Ele tem vontade de habitar no meio de nós. Por mais que Ele esteja no Altíssimo, no soberano céus, Ele faz questão de andar conosco, Ele faz questão de estar ali conosco. Mas quando fechamos as portas para Ele, indica que nós nos afastamos dEle, que nós deixamos Ele para trás. Não entendemos muitas vezes isso. Queremos Deus, mas muitas vezes as nossas atitudes nos separam de Deus. E era assim que aquele povo estava. Era assim que Ezequias via a situação. Seu pai tinha conseguido fazer isso com todo aquele povo. Judá e Israel estavam longe do Senhor. E aí a pergunta é: como está a sua vida hoje? Como está a sua vida? Você já fez uma análise de como você está vivendo? Quais são as suas atitudes no dia de hoje? Quais são os seus sonhos, os seus projetos? Abrir as portas. Fala de avaliar. Avaliar com o que está acontecendo contigo. Fala de tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Avaliar os seus erros. Avaliar a sua caminhada. Ver como a sua vida está. Todos nós vamos passar por isso. Seja jovem, seja homem. Há um momento que sozinho você vai começar a pensar sobre isso. E isso é bom. Mas melhor é quando nós colocamos isso diante de Deus. Quando nós colocamos isso diante do Senhor. Lá em Apocalipse 3:20 ele diz claramente: eis que estou à porta e bato. E se abrir, entrarei e cearei contigo. Quando nós abrimos as portas para Jesus, Jesus diz que entra e Ele vai começar a viver conosco, vai começar a ter um entendimento conosco, vai começar a viver conosco. E era essa a intenção de Ezequias. Abre as portas, olhe como está a situação. Povo, olha só, o templo do Senhor está aberto. Vem, povo, para que você volte novamente, reflita sobre sua vida e ande com o Senhor, caminhe com Ele, continue com Ele, pois Ele é a sua salvação, pois Ele é o Senhor de sua vida. Então abrir as portas é algo importante para nós. É necessário que nós venhamos abrir as portas para a realidade. O que estamos vivendo hoje? O nosso país está em caos. Nosso país está em caos. Mas talvez agora é o momento de você abrir as portas para o entendimento da verdade, para que você possa analisar e perceber que homem algum pode dar jeito na sua vida senão Deus. Só Deus pode, só o Senhor tem essa capacidade. Então esse primeiro passo de Ezequias, fala comigo e fala com você. Avalie a sua vida hoje, jovem. Avalie a sua vida hoje, homem. Abre as portas. Faz uma avalia de como você está. E aonde está Deus? Aonde você colocou Deus? Será que você fechou as portas? É momento de abri-las. É momento de você abrir as suas portas. Mas Ezequias ainda nos ensina algo que está no seu segundo passo. Apesar de se abrir as portas, de você fazer uma avalia, é necessário você tomar uma atitude. E essa atitude significa santificar-se. Se santifique e decida a sua vida.
Se santifique, decida a sua vida. Isso está aqui no versículo de número 10 e 11 desse texto, a qual ele diz assim: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejam negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros e queimares incensos. Amém? É necessário tomar uma atitude. Santificar significa se separar. Santificar significa simplesmente: eu preciso me separar de Deus, eu preciso me separar para Deus. E isso é uma tomada de atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Eu avaliei tudo que eu passei, eu avaliei tudo que eu vivo, eu avaliei a minha história, vi tantas coisas acumuladas dentro de mim, mas agora é uma hora de decisão. É uma hora de eu tomar uma posição em relação àquilo que eu quero para mim. E quando Ezequias fala isso, ele fala ainda no versículo 5, ele diz assim: ouve, ó levita, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor. Tem que ser agora. Tem que tomar uma atitude. Esse é o momento. Deus está abrindo as portas para você, e agora é o momento de você tomar uma atitude. É o momento de nós tomarmos uma atitude. É o momento de agir. É o momento de saber de quem é seu Deus e onde Ele se encontra. Se separar. Muitas vezes nós pregamos e nós falamos, e é realmente isso. Nós temos que se separar de tudo que o mundo colocou dentro de nós. Tiago 4, do versículo 4 e 5, ele fala que a amizade do mundo é inimizade com Deus. E nós vivemos nesse mundo. Então tantas coisas nós acumulamos, tantas coisas nós pegamos para nós, tantas coisas nós formamos de ideais, quantas coisas nós fazemos, e tudo isso muitas vezes traz inimizade com Deus. Quantas coisas têm acontecido assim? Quantas situações nós estamos vivendo assim? Mas se eu não me separar, se eu não me santificar, se eu não tomar uma decisão, tudo que eu pensei, tudo que eu analisei, tudo que eu fiz da minha vida, vai passar. E aí eu não vou ter uma resposta lógica. Mas quando eu me decido, quando eu tomo posse de que é necessário realmente eu me livrar de tudo que eu acumulei dentro da minha vida, então eu me decido. É melhor agora andar num caminho diferente. É melhor agora tomar uma direção diferente. E não mais uma direção sozinho, mas sim com Deus caminhando comigo. Não mais uma direção vazia, mas sabendo que Deus está ali guiando meus passos ao todo tempo. Quando eu tomo esse tipo de atitude, quando eu tomo essa decisão, eu sei que Deus estará comigo. Ele estará caminhando comigo, Ele estará junto comigo. Ele não vai me desamparar em ponto algum. Então é necessário que eu tome essa atitude. Que eu tome. Santificai. Separe-se dessas coisas. Separe daquilo que te trouxe tanto transtorno. Separe daquilo que muitas vezes parece muito bonito, mas que muitas vezes te leva ao caminho da morte. Separe-se daquilo que muitas vezes você tem pensado em sua mente. Separe. É hora de tomar essa atitude. É hora de tomar essa atitude. E talvez se separar seja uma coisa difícil, seja algo muito complicado. Por que eu não posso fazer isso, Senhor? De que maneira eu posso fazer isso? Começar a deixar de coisas que eu gosto é muito complicado. Começar a deixar as coisas que meu corpo quer tanto é muito difícil. Mas se isso me traz inimizade com Deus, é melhor se separar.
se isso me afasta daquilo que Deus é comigo, da relação que eu tenho com Ele, é melhor se separar. É melhor agora. Pois o povo estava em colapso. O povo estava em uma situação de decadência. O povo estava assim. Ezequias viu isso. Seu pai conseguiu levar o seu povo totalmente a um lugar triste. Pois aquele povo, até morrendo a espada, seus filhos estavam passando necessidade. Mas a sua decisão é que vai mudar a história. A sua decisão é que muda o caminho a qual você vai andar. A sua decisão é que vai mover o seu novo caminho. Deus está aqui. Ele está nesse lugar. Ele está aí na sua casa. Ele está aí perto da sua família. Ele está aí. E é o momento de você simplesmente tomar uma posição e uma decisão por Ele. Porque eu não posso ficar em cima do muro. Eu não posso ficar sem que Deus esteja comigo. Então esse passo é preciso ser dado. Primeiro eu avaliei tudo o que aconteceu na minha vida. Agora eu preciso tomar uma atitude daquilo que Deus está me mostrando. Se separa para Deus. Lute para andar um caminho diferente na sua história. Faça algo novo por você. É assim que Deus tem falado comigo. É assim que Deus tem tratado comigo. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Mas para isso é preciso tomar uma atitude. Santificai-vos agora. É esse o momento. É nesse momento de crise. É nesse momento a qual o mundo está dizendo que não tem resposta. Santifique-se agora, porque Deus é a sua justiça. Porque é Ele que está na sua direção. Porventura diria Deus e não faria? Porventura deixaria Deus perdido nos 40 anos no deserto? Porventura deixou Deus o povo perdido? Não entrou seu povo em Canaã? Separe-se para Deus. Tome posse disso. Porque a resposta vem dele. Não vem do homem, mas vem dele. Separe-se para Ele. Separe-se para Ele. Santificar-se é uma decisão a tomar. É uma decisão. E você pode decidir isso hoje. Você pode decidir isso hoje. Você pode. Mas há mais uma necessidade, a qual Ezequias nos ensina, e que é o terceiro passo a qual ele tomou, que foi tirar as imundícies. No versículo 5 ele diz assim, nesse mesmo texto, ele disse: ouve-me, ó levita, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Ele fez uma separação aqui interessante, porque santificar é uma coisa e purificar é outra. Santificar, você se separa para Deus, mas purificar só Deus pode fazer em você. Limpar aquilo que está dentro de você só Deus pode. E no meio da nossa caminhada, quantas coisas foi impregrinando dentro do nosso coração, quantas atitudes, agonias, quantas frustrações, ódio, quantas mágoas. Estava falando hoje com o pastor Endel, e ele colocou essa situação realmente. Uma pessoa amargurada. Uma pessoa amargurada, o que ela pode fazer? O ódio dela pode se acender a ponto de matar, de destruir e de perder a sua própria vida. Uma pessoa com ódio, o que ela pode fazer? Quantas agonias nós temos dentro do nosso coração, e diante do que nós estamos vivendo hoje, chamado pandemia, quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas estão ali sofrendo, estão amarradas, estão se sentindo oprimidas pela situação. E aí se encontra
numa verdade nua e crua, de que ela é dependente de Deus, e que ela precisa de todas as formas, atirar tudo para fora, que tem te ferido, que tem te maltratado. Mas isso já não é simplesmente algo que eu possa fazer sozinho. Eu preciso que Deus faça isso para mim. Eu preciso que Deus limpe isso por mim. Eu preciso ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso ser remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não consigo simplesmente tirar de dentro de mim sentimentos que vão ferindo e machucando e vão trazendo ruínas. Não. Mas Deus pode. Mas Deus pode. Deus pode fazer isso. Deus pode tirar todo esse mal de dentro de nós e nos limpar e nos transformar, fazendo coisas novas dentro de nós. Lá em Jeremias 17, versículo 9 e 10, ele fala que enganoso é o nosso coração e quem o conhecerá. Mas no versículo 10 ele diz que Deus esquadrinha os nossos corações. Deus sabe aquilo que está acontecendo dentro do nosso interior, dentro da nossa vida, no nosso íntimo. Coisas que muitas vezes eu não sei falar, coisas que muitas vezes eu não sei me expressar, mas isso me traz tantas agonias, e muitas vezes isso se torna doenças malignas. Muitos têm morrido, e eu vou dizer para você, muitos têm morrido não é simplesmente pela pandemia que está acontecendo, pelo coronavírus. As pessoas estão se matando. O suicídio lá na China, no Japão, é algo terrível. As pessoas estão se destruindo pouco a pouco. A agonia dentro do seu coração muitas vezes são muito mais fortes, e elas não conseguem se entregar. Mas hoje Deus te fala: é momento de você tirar as imundícies. É momento de você tirar para fora aquilo que você não vê, aquilo que você não entende, mas é momento de você tirar para fora. É momento de você começar a lançar para fora aquelas agressões que talvez seu pai te agrediu. É momento talvez de você tirar para fora aquilo que muitas vezes você foi ferido pelo seu irmão, pela sua irmã, ou pela própria sociedade. É necessário você tirar para fora tudo isso, lançar isso para fora. Tire essa imundície, porque isso muitas vezes molda o nosso caráter, muitas vezes isso molda a nossa identidade. Quantas atitudes que nos fazem tomar uma direção errada. Caráter defraudado é uma das coisas que mais nós vemos. É algo terrível. É algo terrível. Então nós precisamos tirar as imundícies. Ezequias viu isso. Ezequias estava vendo toda essa situação. No versículo 16 desse texto ele fala ali: e os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, tirando para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E como Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, é necessário que nós venhamos jogar tudo isso para fora. É necessário, é preciso, é um passo a dar, é um passo a se tomar. Lança fora. Porque talvez o pensamento que você criou dentro da sua história, talvez aquilo que você está andando hoje, talvez toda a sua base de vida está afundada em cima de uma agressão. Talvez a sua maneira de viver, aqueles seus pensamentos, muitas vezes que você tem, pode estar baseada naquilo que você perdeu. Isso te trouxe um trauma terrível. E aí talvez você fale: eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais, a vida não gosta de mim e eu não gosto da vida. E aonde está Deus para poder me socorrer nesse momento? E aí Deus te diz: eu estou aqui, eu estou aqui. Mas para me fazer alguma coisa, você precisa confessar, você precisa se limpar. O salmista
Ele diz no Salmo 51:2, que Deus venha lavar ele completamente, que Deus venha purificar ele. O salmista também diz no Salmo 32, que enquanto ele não confessou, enquanto ele não teve um tete a tete com Deus, enquanto ele não teve esse confronto com o Senhor, seus ossos doíam, se secavam. Talvez eu e você estejamos assim, mas agora é hora de lançar fora as imundícias. Você está em casa, talvez agora nesse tempo a qual as pessoas pedem o isolamento, talvez dentro do seu quarto você está pensando e maquinando: e agora? E agora? E agora? Talvez você esteja pensando: a saída é se matar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: melhor é se confessar com Deus. Melhor é você entrar no seu quarto e começar a colocar para Deus: é isso que tem me ferido, é isso que me traz agonia, é isso que me traz revolta, é isso que tem acontecido. E Deus vai te dar o alívio no seu coração, e Ele vai te tirar desse sentimento perverso, desse falso caráter que foi moldado por tantas coisas que se acumularam na sua vida. Então é momento de lançar fora. É momento de você se purificar dessa imundícia. Sabe o que Deus diz? Que nossa justiça é como o trapo de imundícia. Mas Deus, Ele é fiel, justo. Davi chegou a um ponto de sua vida que ele falou: olha, Deus, não me deixe cair na mão dos meus inimigos. Não, Senhor, que eu caia em tuas mãos, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Então que Deus venha com essa misericórdia chegar até você. E por último, para não me estender muito, né, pastor? O último passo que Ezequias deu foi restaurar a aliança. Talvez todo esse processo, a base de tudo isso está aqui: restaurar a aliança. Aliança que não podia ser quebrada, aliança que não podia ser estourada. Tudo isso que Ezequias fez, os passos que ele deu, foram para que agora ele viesse selar um pacto com Deus. Um pacto que muitas vezes se quebram por causa de nós mesmos. Como Isaías diz, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, mas são as nossas iniquidades que nos separam de Deus. E Ezequias teve no seu coração zelar por um pacto a qual Deus já tinha feito a Abraão, a qual Deus diz claramente que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Um pacto que não podia ser quebrado. Mas aí Ezequias leva aquele povo de volta ao pacto do Senhor. Olha o que diz no versículos finais, o 11. Ele diz assim, vamos ler do 10. Ele diz assim: agora me tem vindo no coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para servirdes e para ser de seus ministros e queimares incensos. Deus está restaurando alianças. Deus quer restaurar alianças. Mas para isso é preciso haver um conserto. É preciso haver um conserto. Não tem como eu ficar dessa forma, viver num mundo tão vazio dessa maneira. Não tem como. Não. Se
eu não parar para avaliar a minha vida, se eu não parar para avaliar tudo que passei, se eu não der um tempo para que eu possa avaliar aquilo que aconteceu na minha história, eu não vou conseguir analisar as coisas que estão dentro de mim. Eu não vou conseguir me direcionar para o lugar certo. Mas quando eu faço isso, eu começo a perceber que eu sou totalmente dependente de Deus. Mas não é só isso que eu posso fazer. É necessário então, agora que eu me separe para esse Deus, é necessário que eu tome uma atitude por esse Deus, porque Ele está aguardando de braços abertos. Ele está me guardando. Ele está falando comigo. É preciso então eu tomar uma atitude por Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. E aí eu preciso tomar uma atitude. Eu quero ficar com Deus. Eu necessito de Deus. Não posso respirar sem Deus. Deus é a minha solução. É Ele o meu sustento. E aí, diante disso, Deus vai começar a me limpar e me purificar, para que eu fique cada vez mais branco diante dEle, mais branco diante dEle, para que Ele possa me chamar: você é meu filho, amado em quem me comprazo. É necessário isso. Então aí, eu posso firmar uma aliança com Deus, uma aliança com Ele, uma aliança que hoje pode trazer uma diferença muito grande na minha vida. Uma aliança que se chama Jesus, a qual se deu na cruz por mim e por você, e que restaurou tudo aquilo que me separava de Deus, que me reconciliou com Ele, que me trouxe de volta aos braços de Deus. E pelo seu sangue eu posso entrar no reino dos céus e viver eternamente com Deus. Então eu quero deixar isso para você nessa noite, que você reflita sobre isso, que Deus possa ministrar para você isso. Hoje é tempo de conserto. Como está a sua vida com Deus? Qual é a sua história com Ele? Aonde você tem andado, filho meu? Onde você tem pisado? Quais são os passos que você deu na sua vida? E agora? Qual a direção que você quer? Que Deus possa levar você ao conhecimento da verdade, e você possa receber de Deus a graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Aleluia. Você que, assim como nós aqui, recebeu essa mensagem no teu coração, tempo de restauração, e talvez o Espírito Santo de Deus está batendo na porta aí, porque talvez a porta está fechada, né? No coração. Nós estamos caminhando para encerrar esse culto, mas ainda há grande oportunidade de você fazer uma oração de retorno ao Senhor aí na tua casa, de abrir as portas, de assumir o compromisso da santificação, de se separar. Você se separa e Ele te purifica. O Senhor Jesus foi quem disse: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você que está afastado do corpo, você que está distante, mas se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. A glória de Deus te enche. Que Deus te abençoe. Você que voltou para Jesus hoje,
Manda um zap pro teu pastor. Lembra daquele pastor lá? Manda um zap para ele, liga para ele hoje dizendo: pastor, estou voltando para Jesus. Estamos em tempo aí de pandemia, mas liga para ele: estou voltando, voltei agora. Toma essa posição aí na sua vida, querido. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Estamos encerrados. Um ótimo feriado amanhã, dia do trabalho, né? E você vai poder dar uma descansada. Mas você que vai trabalhar, força, querido. Vai com tudo, que o Senhor vai te dar graça e proteção. Em nome de Jesus. Amém? Domingo estamos aí novamente na nossa live, às 20 horas. Que Deus abençoe. Forte abraço.